Eu quero saudar aos irmãos, mais uma vez, na paz do Senhor. Eu sou o pastor José da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio de Água Viva. Está situado em Bonito, Pernambuco, na rua Reginaldo Rossi, aqui em Bonito, no bairro do Arlindo Cavalcante. Venha prestigiar, venha adorar ao Senhor, através da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio das Águas Vivas. O pastor José está com os braços abertos para lhe receber, lhe tratar bem, como diz a palavra de Deus. Estamos iniciando mais um trabalho para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E você é privilegiado para participar, através da palavra de Deus, da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio de Água Viva, uma igreja filósofa, uma igreja que é voltada para ensinar a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, deste sábado, no dia 3 de junho de 2023. Neste sábado, pela manhã, estamos aqui no meu canal. Se inscreva para ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus genuína, pura, como ela é. No capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, Timóteo era um discípulo de Paulo, ensinado por Paulo, orientado por Paulo. Timóteo era um homem que estava plantado na palavra de Deus pela fé. Então Paulo orientou ele, deixando ele como sucessor no seu ministério. No capítulo 3 da segunda carta, Paulo diz assim: prevenindo Timóteo para a extrema corrupção nos últimos tempos. Corrupção, você sabe o que é. Corrupção é uma coisa que tira o crente da presença de Deus. E o salvo fica preso, aprisionado pela corrupção. Sabeis, pois, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabeis, pois, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempo trabalhoso. O apóstolo Paulo também orientou ele no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Ele disse: mas apressadamente dize que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, não é todos, algum da fé, dando ouvido a espíritos enganador e a doutrina de demônio. Quem se levanta, meus amados irmãos, para enganar é demônio. Está dizendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. E o que estava acontecendo naqueles tempos? Muitos filósofos, muitos teólogos, distorcendo a palavra de Deus para perturbação do evangelho. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos esclarece, Jesus nos dá inteligência, sabedoria, é Ele quem nos dá, para nós segurar a sua palavra, para nós ter caráter. A primeira coisa que Ele dá ao homem é caráter. O homem sem caráter é um homem sem fé.
desmoralizado. Ele não chamou nós para a riqueza. Não é pecado o homem ser rico. Ele chamou nós para herdar a vida eterna. Ele disse, neste mundo terão tribulação e aflição, mas tem bom ânimo. Quando ele chamou, escolheu os 12 homens, os 12 apóstolos, Jesus tinha muitos discípulos, mas apóstolos ele só escolheu 12. Ele orou a noite toda para escolher os 12 homens, para a missão que ele ia ser reservada. Nós na terra temos uma missão a cumprir. Esses 12 homens, eles foram escolhidos por Jesus no seu ministério, Jesus cumprindo o Velho Testamento, de Mateus a São João, Jesus está cumprindo o Velho Testamento. Atos dos Apóstolos é a história da igreja através dos apóstolos. Jesus já não estava ali, agora era com os apóstolos. Então ele encaixou o seu Espírito Santo, a sua divindade, através dos apóstolos. E os apóstolos respeitaram, os apóstolos seguraram, e foram perseguidos, foram maltratados até a morte. Morte essa que custou um preço muito alto. Mas estão reservados para julgar o mundo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E o apóstolo aqui, nos seus últimos dias de vida, escrevendo a Timóteo, escolheu a Timóteo para ser o seu sucessor, e disse, sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempo trabalhoso. Homem de caráter, homem justo, homem que foi chamado para sofrer, homem que tinha o Espírito Santo na vida, os 9 dons. Aleluia! Glória a Deus! E ele aqui, segurando, ensinando a Timóteo, o seu discípulo, o seu apóstolo, que ele ia ser no seu lugar, ficar no seu lugar, como também falou também em Hebreu, escrevendo a carta aos Hebreus, que não mostra quem foi Paulo, nem quem foi A, nem quem foi B, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o versículo 1 a 2. Leia aí, verifique como é a chamada do homem de Deus. E para os últimos tempos, os últimos dias, que nós estamos nos últimos dias. E ainda Pedro também falou no capítulo 1, versículo 20, na carta de Pedro. Você vai achar. Em 1 João, na carta de 1 João, lá na carta no final da Bíblia, no capítulo 2, versículo 18, você também vai achar uma palavra dizendo, nos últimos tempos. Aleluia. Todos os apóstolos, ele se preocupou com os últimos tempos. E nós estamos nos últimos tempos. Corrupção no Evangelho. A corrupção é distorcimento. É coisa que muda a rotina da palavra de Deus para uma nova. Corrupção da palavra. Distorcimento da palavra. Pessoas querendo ser sábios sem receber a direção do Espírito Santo. Só porque estudou, fez curso, é diplomata. Mas a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus não foi inspirada por homem.
não foi inspirada pelo humano, mas foi pelo Espírito Santo. Aqui é a palavra de Deus. Aleluia. Muitos têm se embriagado com esta palavra. Muitos têm pegado esta palavra para negociar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, se apegue com a palavra. Tenha conhecimento da palavra. Se ajuste com a palavra. É ela que vai levar você para o céu. É ela que vai livrar você do mal. É ela que vai lhe enriquecer. É a palavra de Deus que vai tirar o teu pecado, a tua desobediência. É a palavra de Deus que vai levar você a Deus. A palavra é Jesus. 1 João, no Evangelho, no capítulo 1, diz assim: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é um verbo? Você que estuda, você que passou pela letra, você sabe que um verbo é uma palavra de ação. Palavra tem poder. Ação. Deus usou a palavra e apareceu o mundo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Na filosofia, Deus criou tudo com a sua palavra. Com a palavra. A palavra em ação. No livro de São Mateus, Mateus escrevendo, ele disse que o nascimento de Jesus, em Lucas também está. Veja que coisa séria. O Espírito Santo desceu sobre Maria, envolveu ela. Você sabe o que é a palavra envolver, você que estuda. Envolveu ela e engravidou ela. O Espírito Santo. É a palavra que diz. E ela com 9 meses, ela deu nascimento à palavra. A palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus disse aos seus apóstolos, ele disse: no meu nome expulsarão os demônios. No meu nome, se colocar a mão sobre os enfermos, o curarão. No meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. Não há outro nome debaixo do céu em qual haja salvação, se não for no nome de Jesus. A palavra e ação. Oh, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Não é no nome de ninguém. O valor do homem é o nome. Não importa as muita riqueza, sem nome não vale nada. É um saco vazio, é uma nuvem sem água, é um destranstorno. Aleluia! As muitas riquezas faz as pessoas apodrecer. Não é pecado o homem ser rico. Não é pecado o homem ter as suas finanças. Não, Jesus não falou isso. E nem a Bíblia fala isso. É pecado ele se esquecer da onde ele foi tirado para onde ele está. Tem tanta pessoa distorcendo a palavra de Deus. Revise pela Bíblia, irmão. Um homem de Deus, ele tem que ter caráter. O homem de Deus, justiça não anda atrás dele. O homem de Deus, ele tem a soberania de Deus.
ele tem o poder de Deus. Não é que ele tem muita riqueza, não. É bilionário, não. Milionário, não. Não, isso não engana Deus. Tem tanto que vai para o inferno com a sua riqueza. Dinheiro não compra salvação. Paulo aqui preveniu a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens corruptos, na palavra de Deus. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Eu tenho visto muito, eu tenho observado nesses últimos dias da minha vida, muitas pessoas querendo envolver-me na corrupção, mas o Espírito Santo me fala bem forte: afaste-te dele. Se afastar dele, irmão, não é ser intrigado, não. Se afastar é não conviver, é não comer, é não beber junto mais ele. Aleluia. Pessoas embriagadas pelo vinho da corrupção. E que Deus nos ajude e nos guarde e nos abençoe. E que Deus, o Espírito Santo, nos esclareça. Que se possível for, até os escolhidos enganaria. Mas o Senhor é o dono da sua igreja. A igreja é de Jesus. A igreja foi comprada pelo poder do sangue de Jesus. Foi Jesus quem derramou na cruz. Aceite Jesus para a sua felicidade, meu irmão. Volte para o caminho do Senhor. Se arrependa dos seus pecados e pratique o bem em nome de Jesus. Amém.